En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Resch. Olá pessoal, tudo bem? Arrancamos hoje com o Circuito Brasil, uma parceria da TX Plus com o InfoHel. E toda sexta-feira nós estaremos aqui conversando com algum dos grandes expoentes brasileiros e do Cone Sul que tratam desse tema. Hoje eu vou conversar com o doutor Alexandre Pérez. Você vai saber um pouquinho mais sobre ele. Posso te adiantar que o comandante Pérez é um fuzileiro naval brasileiro em estado de reforma, vascaíno dos bons, analista de geopolítica e doutor em Direito Internacional Cibernético. A gente vai conversar sobre cibersegurança. Você sabe exatamente o que é cibersegurança? O que é um cyberataque? Você, dona de casa, estudante, você com seu celular, já sofreu alguma invasão dos seus dados privados? Pois bem, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Em 3 minutinhos, a gente volta com esse bate-papo. Bom, se eu te perguntar o que é cibersegurança ou o que é um cyberataque, você saberia responder? Bom, de maneira geral, as pessoas vão associar um cyberataque ou a cibersegurança a tudo aquilo que tem a ver com os computadores, né? O roubo ou furto de dados, informações, invasão e até mesmo a desorientação desse instrumento. Mas também os celulares estão sendo invadidos. Por isso que hoje eu vou conversar com o Dr. Alexandre Pérez, o comandante Pérez. O comandante Pérez é um especialista também na área de inteligência. Ele atuou, por exemplo, como oficial de inteligência na missão de estabilização do Haiti, uma missão que o Brasil, sob mandato da ONU, comandou por quase 14 anos. Foi também oficial de inteligência junto à Força Tarefa Marítima da ONU no Líbano, a UNIFIL, a única missão da ONU com uma força-tarefa marítima. Como eu disse na introdução, trata-se de um fuzileiro naval brasileiro, um dos grandes ativos intelectuais deste país. E aí eu começo perguntando, comandante Pérez, se nós, as pessoas e os países, estamos preparados para lidar com os cyberataques? Entendemos o que é cibersegurança? Prezado Marcelo, obrigado pela oportunidade da gente estar discutindo aqui esse tema de extrema relevância para o nosso cenário acadêmico, para o nosso cenário de segurança nacional. Uma excelente pergunta, mas eu não me arriscaria a dizer que nós estamos preparados. Tá? E por que eu falo isso? Nenhum estado, nenhum país hoje no planeta pode dizer que está preparado para fazer resposta a um cyberataque. Isto é uma ciência que tem evoluído muito mais rápido do que a nossa capacidade de responder. Então, como existem zonas cinzentas, né, relacionadas a cibersegurança, por que eu falo isso? Quando você tem um cyberataque, dificilmente o país que foi atacado, ele passa um recibo, por exemplo, daquele ataque que ele sofreu. Tá? Eu posso depois citar alguns exemplos reais que corroboram com essa minha opinião. Por que isso acontece? Porque o ciberespaço hoje virou um grande ativo geopolítico. Então, nenhum Estado vai querer, primeiro, expor a sua capacidade de resposta de forma ostensiva, ou então expor a sua vulnerabilidade. Em relação ao Brasil, eu posso dizer que nós estamos bem equipados. Nós temos material humano, nós temos material tecnológico. Agora, vai depender do ataque. Em 2013, comandante, a gente teve aquela revelação, né, dos atos de espionagem massivo por parte do governo dos Estados Unidos, denunciado, né, pelo Edward Snowden. O Brasil foi um dos países alvos, né?
tivemos inclusive a então presidente brasileira sendo um dos alvos dessa espionagem. Eu me recordo que naquele momento falou-se muito, inclusive no Congresso Nacional, em várias audiências que nós tivemos realizadas tanto no Senado como na Câmara, da necessidade de se investir mais em ciberdefesa. Ou seja, a responsabilidade não era tanto de quem estava espionando, a responsabilidade era maior de quem não estava se defendendo. Você concorda com essa premissa? Dá para dizer que mudou alguma coisa na nossa cultura em relação à proteção das informações sensíveis, pelo menos? Mudou muito, né? Esse cyberataque, na verdade, uma intrusão que, se a gente fosse considerar o direito internacional cibernético que está sendo criado, isso se constitui uma violação de soberania. Interessante a sua pergunta, Marcelo, porque eu tenho um artigo publicado sobre essa questão do ataque cibernético que foi realizado contra os e-mails da então presidente Dilma Rousseff, que era nossa chefe de Estado, nosso chefe de governo. Eu fui fazer um curso na cidade de Santiago do Chile, e o curso foi aplicado pelo pessoal que construiu o manual de Tallinn, né? Esse último manual que foi editado pelo CCDECOI, que é o Centro de Excelência em Defesa Cibernética da OTAN, e se localiza na cidade de Tallinn. E durante uma das aulas, uma instrutora colocou esse exemplo, né, como um exemplo de que um país estava querendo criar uma regra de violação de soberania que não era coerente com aquilo que a OTAN acreditava. Por quê? Porque a dinâmica da Europa, de maneira geral, é respaldar a espionagem. A espionagem é respaldada como uma ferramenta de relações internacionais. E eles dizem que fazem isso por questões históricas. Porque se não fosse a espionagem, hoje o mundo seria nazista, por exemplo. Tá? Isso podia valer lá em 45, 39, já não vale mais no mundo de hoje, o século XXI, no qual as relações internacionais, na maioria das vezes, dependem do ciberespaço. E essa observação da nossa professora, na ocasião, quando ela tentou me repreender, porque eu era o oficial do Ministério da Defesa mais antigo, e tive que pedir para ela tirar esse exemplo da aula, porque a aula estava sendo dada por um fórum de diversos países, e eu me senti ridicularizado. E a posição do Ministério da Defesa naquela ocasião, e continua sendo, é que o ato feito pela NSA contra o Brasil foi uma violação de soberania. Isso foi reconhecido, inclusive, pelo Grupo de Lima. Na ocasião, a estrutura tentou colocar para mim de que aquilo era uma posição apenas do Brasil, mas ela foi interrompida por uma diplomata da Argentina que se levantou e falou: não, espera aí, não é do Brasil, não. O Grupo de Lima entende que isso foi um ato de violação de soberania. Nós temos um artigo sobre isso, tá? Mas eu acho que de lá para cá... Perdão que eu lhe interrompa, só para agregar também que a então chanceler alemã, Angela Merkel, que a Alemanha também havia sido espionada no mesmo pacote da ex-presidente Dilma, também defendeu, ela esteve no Brasil pouco depois, em 2013 ainda, defendeu até que a ONU se discutisse essa questão, se adotasse uma medida internacionalmente reconhecida contra a violação de soberania por meio da ciberespionagem. Exatamente. E a ONU fez isso. Na verdade, a ONU ela entrou nesse debate em 2001, mas esse debate, por conta dos ataques do 11 de setembro, eles ficaram sobrestados, né? Eles ficaram numa gavetinha. E isso, em 2013, voltou à tona com a composição do que hoje a gente conhece como UNGGA, que é o Grupo de Especialistas Governamentais para Questões de Tecnologia da Informação. Esse grupo está exatamente tentando construir uma série de regras
né, que sejam aceitas por unanimidade pelos estados para que as relações internacionais, né, cibernéticas se façam de uma forma dentro de uma forma, digamos assim, aceitável e não vigore, né, o estado de natureza, a anarquia que vinha vigorando até 2013. Como é que o senhor avalia hoje, comandante, em termos de cooperação, de diálogo, por exemplo, nesse lado, nessa questão da cibersegurança, dos cyberataques, aqui no Cone Sul, do Brasil, com os países da América do Sul, especialmente aqui Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai? A gente tem uma relação muito boa, né? O Comando de Defesa Cibernética é praticamente um líder regional nessas ações, né? Essa questão da cibernética, ela levou o debate da geopolítica para um outro nível. E nós começamos a ver vários estados criando os seus comandos de defesa, né? Os seus, digamos assim, os seus efetivos militares, né, voltados especificamente para questões de guerra cibernética. E eu posso dizer que a nossa cooperação na América Latina, de maneira geral, é excelente. É excelente. O Comando de Defesa Cibernética exerce uma liderança, talvez por ser o comando que foi ativado de forma, digamos assim, precoce e que tenha um pouco mais de know-how nessa área aqui, dentre os nossos companheiros aqui da América Latina. O senhor participou também de toda a parte de organização e depois na realização da maioria dos grandes eventos que a gente teve no Brasil, né? Inclusive a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016, quando a questão da cibersegurança foi colocada de uma maneira assim, bastante contundente, né? Dá para dizer, comandante, por exemplo, que durante esses eventos nós corremos algum risco? Nós tivemos ataques que foram, de alguma forma, neutralizados por esse Centro de Defesa Cibernética, ou não aconteceu nada? Porque eu faço a pergunta porque o senhor também é um especialista também na questão do terrorismo. A gente sabe dos ataques terroristas quando eles acontecem. A sociedade não sabe de tudo aquilo que é evitado, né? Por meio do trabalho de inteligência, etc. e tal. Com relação a cyberataques durante esses grandes eventos, tivemos muitos? Excelente pergunta, Marcelo. Tivemos muitos cyberataques, né? Tivemos muitas ações no cyberespaço que foram neutralizadas pelo Brasil e por seus parceiros, né? Foi montado um grande centro de controle e de proteção interagência, no qual nós tivemos apoio de muitos parceiros, porque os grandes eventos envolviam países com altíssima sensibilidade. Agora é importante a gente definir, de lá para cá, a dinâmica do cyberespaço tem modificado um pouco. Eu digo modificado como? A maneira pela qual o cyberespaço tem sido usado como ferramenta de combate, inclusive é o termo que eu uso na minha tese, tem se modificado. O cyberespaço, ele, de maneira geral, ele pode ser utilizado para se realizar operações de informação, né? Que são aquelas operações, por exemplo, você citou aí a questão do terrorismo, que são aquelas operações que são utilizadas com a campanha e a propaganda terrorista, né? Que elas são realizadas com o intuito de conquistar mentes e corações. Um grande exemplo de operação de informação bem-sucedida foi o exemplo que ocorreu nas eleições norte-americanas de 2016, né? No qual os elementos antagônicos se utilizam de mídias sociais, se utilizam de perfis falsos, de trolls, né? Que são aqueles perfis que são utilizados, se utilizam até das possibilidades que a inteligência artificial das mídias sociais apresenta para fazer segmentação e passam uma propaganda que seja coerente com aquilo que se quer manipular. E existe um outro viés que, desde o início do cyberespaço, vem existindo de uma forma mais velada, digamos assim, um viés que os estados procuram não dizer, não mostrar muito, mas que está sendo escancarado com o conflito na Ucrânia, que é a utilização
de cyberataques ofensivos e destrutivos. Ou seja, o cyberespaço sendo utilizado como uma ferramenta de combate. E aí eu cito o exemplo para você, para a nossa audiência poder avaliar e analisar, do ataque que houve contra a usina de Natanz em 2010 no Irã. Né? Houve uma operação de inteligência que foi montada. A minha inteligência artificial não pode ouvir falar inteligência, me responde perguntas que eu não faço. Uma operação de inteligência foi montada para inserir um vírus na usina. Né? Essa operação de inteligência começou na Alemanha, né, com uma espionagem na indústria Siemens. A indústria Siemens ela tem digamos, um sistema de automação industrial que é usado no mundo todo. E esse sistema tem o sistema é chamado SCADA, né? SCADA, e foi descoberto que ele tinha uma vulnerabilidade crítica chamada Zero Day. E essa vulnerabilidade crítica permitiu que um worm, conhecido hoje como Stuxnet, entrasse no sistema da usina, né, e tomasse controle do controle das velocidades de rotação das centrífugas, né, e ao mesmo tempo que esse worm mandava que as centrífugas rodassem cada vez mais rápido, ele mandava uma informação para o painel de controle, para os engenheiros, dizendo que estava tudo bem. Então, mais de 5.000 centrífugas explodiram e houve um dano, né, considerável ao programa nuclear iraniano. Mas onde eu quero chegar com isso? Qual é a diferença de uma ação dessa para você pegar um Hellfire ou um Tomahawk lançado de um destroyer americano e que vai explodir 5.000 usinas? Nenhuma. Os efeitos secundários que as operações cibernéticas causam hoje no conflito armado podem até causar coisas piores, são os mesmos que as armas cinéticas. Então aí é o viés que está sendo revelado pelo conflito da Ucrânia, onde nós temos um exército de TI, né, que foi convocado pelo ministro da Defesa, né, para auxiliar contra a invasão russa que estava ocorrendo. Eu estou falando com vocês aqui agora, eles estão atuando. Uhum. Eles fazem cyberataques destrutivos, fazem cyberataques de negação de serviço, e esse é o maior fenômeno que o direito está tendo que encarar nesses últimos dias. E aí eu pego uma carona nessa sua frase final para justamente perguntar, comandante, como é que toda essa situação tem moldado, né, a ordem internacional e afetado, inclusive, as regras do próprio direito internacional. Desafio que nós vamos ter que encarar de frente, porque aliás, desde 2017, quando eu fiz o curso do Manual de Tallinn, a minha visão é que, como é um tema, né, como é uma área que ela causa um desbalanceamento geopolítico muito grande, porque, por exemplo, você para ter um Reaper MK9, que são aqueles drones que são utilizados nas target killing no Oriente Médio, eu não sei, está custando o quê? 100 milhões de dólares, 200? A ordem de grandeza é essa. Qual é o preço, qual é o custo de um servidor de internet? Né? Então, isso faz com que os estados menos favorecidos economicamente tenham a possibilidade de ter acesso a uma arma de grande potencial ofensivo. Tá? E isso cria um grande problema, né, para o direito internacional, principalmente o direito internacional humanitário, que está relacionado à proibição e ao controle do uso da força pelos estados, porque nós não temos uma convenção internacional que regulamente as ações ilícitas dos estados na esfera internacional. Se a gente for perceber, a Comissão de Direito Internacional da ONU, ela está há quase 50 anos tentando obter um consenso para se construir
uma forma de responsabilizar estados por atos na esfera internacional. Então, isso tudo gera muita zona cinzenta para o direito. E agora nós temos esse novo ingrediente, né? A entrada de civis, né? Porque, como você sabe, né, a Força Armada é algo que é respaldado não apenas pela lei internacional, mas também e principalmente pelo costume secular, né? Os exércitos são, digamos assim, ferramentas legítimas e legais dos estados. Mas, por exemplo, um garoto de 17 anos que faz um ataque no servidor e não tem nenhuma ligação com nenhum tipo de força armada regular ou até mesmo uma força armada irregular, ele acaba gerando um problema jurídico muito grande. Como é que você vai trazer a responsabilização, por exemplo, se esse garoto, se esse grupo de adolescentes ou jovens, né, se reunir e tentar fazer um ataque, conseguir fazer um ataque que lá na Ucrânia, por exemplo, exploda um hospital, ou então consiga fazer que o pH da água de uma determinada usina de tratamento fique mais ácido e envenene uma população, causando um genocídio, um crime de guerra. Esse é o problema. A gente vê que o direito não consegue de maneira nenhuma, na sua cadência, né, de paquiderme que né, o direito sempre foi, academicamente falando, uma área de estudo que estudava sempre os fatos ocorridos. E quando a gente fala de cyberespaço, a gente não tem como estudar o fato ocorrido, porque até aquele fato gerar uma jurisprudência, gerar uma doutrina, ele já está altamente mais sofisticado e já não está mais sendo alcançado pelo direito. Então, a minha tese tenta trazer para o cenário nacional essa discussão. E eu vou falar, Marcelo, não tem sido fácil. Não tem sido fácil. No nosso cenário acadêmico nacional, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de coisa nova no direito, principalmente no direito internacional, a gente não é muito bem recebido. Eu imagino, né? E uma das questões também, comandante, que eu tenho percebido, e recentemente conversei com alguns militares do Ministério da Defesa brasileiro, é que em algum momento a gente vai ter que sentar e conversar como introduzir, como colocar essas questões, por exemplo, nos documentos da defesa que a gente tem hoje, né? A Estratégia Nacional, a Política Nacional, o Livro Branco da Defesa. Os Estados Unidos já tem aí, né, uma quarta força armada, né, que é a Força de Defesa Cibernética. E o Brasil, como um país que está entre as 10 economias do planeta, que tem um agronegócio muito forte, tem uma indústria muito capacitada, não pode, né, minha visão é essa, negligenciar em relação a essa evolução, digamos, né, dos ilícitos que acontecem, principalmente com relação à questão cibernética, né? Bom, a gente vai chegando aqui ao fim. Eu quero agradecer imensamente ao comandante Peres por ter atendido o nosso convite, inaugurado, né, esse primeiro programa formal que produzimos desde Brasília. Obviamente, todos da nossa audiência já sabem, já posso antecipar, estará conosco em algum outro momento. Há muita coisa ainda para a gente explorar. Foi possível aprender bastante já, né, no dia de hoje. Há muitas matizes ainda que a gente pode explorar com relação a essa questão. E a você que esteve conosco, também agradecer pela audiência, dizer que na próxima sexta-feira estaremos de volta discutindo mais a questão da inovação da tecnologia no Brasil e no Cone Sul. Um grande abraço e até lá!